Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com a palavra, com o Senhor. Começando a semana. Hoje é semana 30. Nós temos aí mais 10 semanas aqui dentro do Velho Testamento, como eu comentei com vocês ontem ou anteontem, né? A gente tem 40 semanas durante o ano em que a gente permanece dentro do Velho Testamento. E somente 13 semanas, né? Ao todo são 53 semanas em média o ano, que a gente fica no Novo Testamento. Então nós temos aí uma média de 10 semanas para meditar dentro dos textos do Velho Testamento e depois começar o Novo Testamento já desse ano. Vamos continuar? Essa semana a gente começa com o livro de Isaías novamente, a gente vai lá para Isaías de novo. Aí quando for quinta-feira, a gente vai estar lá no livro de 2 Crônicas, 2 Reis, continuando, né, com o reinado em Israel. Na sexta-feira a gente vai ler o profeta Oséias, sexta e sábado, e domingo voltamos aqui para Isaías. Então a gente tem uma semana com 2 profetas, né, Isaías e Oséias, e a gente vai seguindo aí com a cronologia dos reis de Israel e Judá, que é o que a gente está lendo, né? A gente está dentro desse período da monarquia, então a gente está vendo o desenvolvimento dos reis de Israel, da região do norte, e de Judá, que é a região do sul, e a gente está vendo que os profetas estão falando nesse momento por conta da rebeldia, do pecado e de tudo que está acontecendo ali em Israel. Deixa eu fechar aqui, gente, para parar o barulho, peraí. Vamos ver se assim para, né? Tá um vento e aí a porta fica batendo. Vamos lá, Isaías capítulo 13, a gente começa hoje, tá? Isaías capítulo 13. A gente vai ver justamente uma profecia falando contra a Babilônia. E aí a gente tem, sim, uma profecia direta a uma região e a um império chamado Babilônia daquele tempo, mas a gente tem essa questão também de olhar para frente, né, e do que a Bíblia fala sobre quem é essa Babilônia, inclusive lá no Apocalipse. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que entender, sim, o contexto do momento, mas muitas dessas profecias ainda não se cumpriram plenamente. Elas só vão se cumprir no final dos tempos, com a volta de Jesus e com todo o desenvolvimento, né, escatológico. Então vamos lá, gente. Isaías capítulo 13 diz assim: a advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda e gritem a eles. Chamem-lhes com um aceno, para que entre pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira, já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes como o de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será transpassado, todos os que forem apanhados cairão à espada.
Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando e os seus dias não serão prolongados. Então, a gente tem uma sequência de palavras sendo colocadas aqui. O início começa com uma chamada, né, do cume do monte, ele fala aqui, né, para eles chamarem de cima do monte, para eles armarem uma bandeira, gritando, né, com um aceno, para que essa guerra se inicie, para que esses povos entrem pela casa dos nobres. Entrem aonde, gente? Entrem em Israel, entrem em Judá, entrem na nação que o Senhor tinha escolhido para ser a nação do seu povo. Mas o seu povo se recusou. Então Deus precisa trazer essa destruição ou essa guerra para que Israel seja expulso do seu território. Deus não quer mais esse povo rebelde morando na terra que mana leite e mel, para que eles entendam que foi Deus quem deu, o Senhor também tira se Ele quiser, e o Senhor também traz se Ele quiser novamente. Então, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele faz essas coisas, e nós, como seres humanos que somos, a gente às vezes acha que é impossível, ou que Deus não é isso, e a gente fica criando uma imagem bonitinha de Deus como um grande Papai Noel que só traz presente. Não, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor trará essas multidões para desarraigar Israel da sua terra e levá-los como cativos para as outras terras, inclusive para a Babilônia. Mas o Senhor também continua dizendo até o final desse capítulo que Babilônia será destruída. Eles confiam muito neles, né? Eles vão fazer atrocidades por causa dessa segurança que eles têm e por causa da arrogância, mas o Senhor então trará ira sobre eles também. 14. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se, o Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria, até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-lo como chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e dirão a você: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei muito alto
que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol você será lançado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e o seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele, por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Esmagarei a Assíria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo dos ombros dele. Esse é um plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem poderá impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem poderá fazê-la recuar? Deixa eu só marcar aqui. Esta advertência veio no ato em que o rei Acás morreu. Vocês, filisteus, todos vocês, não se alegrem, porque a vara que os feria está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será uma serpente veloz. O mais pobre dos pobres achará pastagem, e os necessitados descansarão em segurança. Mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Lamente, ó porta, clame, ó cidade. Derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem um exército, e ninguém desertou de suas fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta: o Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. Então aqui, capítulo 14, a gente tem o início, o Senhor dizendo que ele vai ter compaixão, o profeta está dizendo que o Senhor terá compaixão do seu povo, o Senhor vai levantar novamente os remanescentes, é o Senhor quem está falando, mas ele diz que assim como ele vai permitir que a Babilônia faça isso, ela vai sofrer as consequências de todo o mal que ela fez, não só para Israel e Judá, mas para todas as nações da terra, porque ela se achava realmente acima de todas as nações e fez muita coisa ruim, né? Ela realmente foi totalmente má em suas atitudes, em todos os sentidos, contrariando a vontade de Deus. E aí o Senhor fala a respeito daquele que caiu dos céus a estrela da manhã, a partir do versículo 12. E está falando justamente desse nosso arco inimigo, né? Que está por trás de todas as nações, que vão contra todas as atitudes que se dizem Deus, o nosso chamado anticristo, mas que na verdade está sendo manipulado, inclusive, pelo próprio Satanás. Então a gente tem a queda de Lúcifer e então ele vai ser vencido. O Senhor diz que ele vai vencê-lo para sempre, né? O Senhor vai se levantar para eliminá-lo, assim como ele fez tantas coisas, né, na terra. O Senhor vai destruí-lo e as profundezas do inferno vai ser a sua morada. Depois o Senhor faz uma profecia para a Síria e uma profecia para os filisteus, falando que eles vão receber, né, conforme também as suas atitudes. E o plano do Senhor já está estabelecido, a palavra fala, né? O Senhor fala que tudo o que ele diz será feito. Nada do que ele disse ele vai deixar passar. Nada do que ele falou que vai fazer ele vai deixar passar. Então toda a palavra de Deus ela é realmente totalmente cumprível, né? Não sei se essa é a palavra,
mas Deus vai cumprir cada palavra, cada vírgula que ele disse. Aquilo que o Senhor disse que vai fazer, ele vai fazer. Capítulo 15, diz assim: advertência contra Moabe. Sim, na noite em que foi destruída, Ar em Moabe ficou arruinada. E na noite em que foi destruída, Kir em Moabe ficou arruinada. Sobe-se ao templo em Dibon, a seus altares idólatras para chorar. Por causa de Nebo e de Medeba, Moabe pranteia. Todas as cabeças estão rapadas e toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento. Nos terraços e nas praças públicas todos pranteiam e se prostram chorando. Hesbom e Eleale clamam. Até Jaaz as suas vozes são ouvidas. Por isso os homens armados de Moabe gritam e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglat Cilísia. Sobem pelo caminho de Luite, caminhando e chorando, pela estrada de Oronaim, levantam clamor em face da destruição, porque as águas de Nirim secaram-se, e a pastagem secou, e a vegetação morreu, todo o verde desapareceu. Por isso a riqueza que adquiriram e armazenaram, eles levam para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe, sua lamentação até Eglaim, até Beer Elim. Ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moabe e sobre aqueles que permanecem na terra. Capítulo 15, o Senhor fala de forma explícita sobre a nação de Moabe e sobre aquilo que os moabitas então fizeram durante todo esse período da história contra os filhos de Israel. Então, a ira de Deus vai se acender contra essas nações por conta justamente de toda iniquidade, de toda idolatria, de toda maldade que eles causaram em toda a terra. Então, não deram ouvidos ao que Deus estava fazendo ou que ele podia fazer, levando-os a se converterem, né, a saírem dos seus maus caminhos. Esse sempre é o desejo de Deus para toda a humanidade, né? Capítulo 16. Enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto até o monte Sião. Como aves perdidas lançadas fora do ninho, assim são os habitantes de Moabe nos lugares de passagem do Arnon. Dá conselhos e propõe uma decisão, torna a tua sombra como a noite em pleno meio-dia e esconde os fugitivos. Não deixes ninguém saber onde estão os refugiados. Que os fugitivos moabitas habitem contigo, sê para eles abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim, a destruição se acabará e o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor será firmado um trono, em fidelidade um homem se assentará nele na tenda de Davi, um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho e de todo o seu ódio, mas tudo isso não vale nada. Por isso choram os moabitas, todos choram por Moabe. Cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir Haresete. As lavouras de Hesbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras, que antes chegavam até Jazar e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar. Por isso eu choro, como Jazar chora, por causa das videiras de Sibma. Hesbom, Eleale, com minhas lágrimas eu as encharco. Pois não se ouvem mais os gritos de alegria, por seus frutos e por suas colheitas. Foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. Por isso as minhas entranhas gemem como harpa por Moabe. O íntimo do meu ser estremece por Kir Heres. Quando Moabe se apressar cansado nos lugares altos e for ao seu santuário, nada conseguirá. Essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe, mas agora o Senhor diz: dentro de 3 anos e nem um dia mais, o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Então, capítulo 15 e 16, né, é uma sequência. Então, a gente já falou no início do 15, Deus está dando uma profecia contra o reino, né, contra a nação de Moabe, contra todos os moabitas.
E o Senhor vai trazer juízo sobre eles por causa de toda iniquidade, toda idolatria, toda perversidade que eles fizeram e ainda levaram muitos a se desviar do Senhor por causa das suas práticas, né? Então a gente vai vendo em toda a Bíblia o reino de Moabe, os moabitas, e se a gente prestar atenção nesse enredo dessa história, a gente percebe que Deus foi misericordioso e longânimo durante muito tempo, mas agora o Senhor diz que ele vai ferir Moabe, ele vai destruir todo aquele que foi ímpio, né? Teve muita iniquidade. Gente, só abrindo aspas aqui, lembra que eu falei para vocês que muitas dessas profecias já se cumpriram no seu tempo, mas muitas delas vão se cumprir plenamente na volta de Jesus? Quando Deus está falando sobre uma destruição total sobre uma nação, vai arrasar, vai acabar com tudo, sim, Deus fez no seu tempo aqui tudo isso que ele está falando, sim, no tempo dos profetas, Israel, Moabe, todas essas nações sofreram com a ira de Deus, assim como as pessoas na época de Noé sofreram. Mas a terra não foi totalmente destruída, sobraram, teve os remanescentes, teve aqueles que tiveram a sorte de permanecer vivos e continuaram como sobreviventes e deram continuidade à humanidade. E essa é a permissão de Deus para aquele momento. Por quê? Porque a totalidade disso, a totalidade da execução dos inimigos de Deus acontecerá na volta de Jesus. Então o cumprimento total dessa profecia, ela vai acontecer no final dos tempos. Elisângela, mas a terra de Moabe não existe mais, não existe com esse nome, não existe com essa roupagem. Mas se a gente for olhar as mesmas práticas, as mesmas atitudes, a mesma maldade, a mesma idolatria, a mesma perversidade continua nas nações que nós temos hoje, inclusive no território que era de Moabe. Se você for para o mapa, você vai ver qual é a região que Moabe estava e quem são os moradores daquela terra nesse momento. Então você vai entender que nada mudou, só mudou de época, só mudou de período da história, né? Mas Deus vai cumprir a sua palavra plenamente no final dos tempos. Profecia contra Damasco, capítulo 17, para a gente terminar a leitura de hoje. Texto pequeno. Advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade, vai se tornar um monte de ruínas. Suas cidades serão abandonadas, serão entregues aos rebanhos, que ali se deitarão e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, anuncia o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó se definhará e a gordura do seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com o braço, como quando se apanham os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira. Ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos. Anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obra de suas mãos, e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que os seus dedos fizeram. Naquele dia, as suas cidades fortes, que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues aos bosques e ao mato, e tudo será desolação. Porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, as façam crescer no dia em que as semearem, e as façam florescer de manhã, não haverá colheita no dia da tristeza e do mal irremediável. O bramido das numerosas nações bramam como o mar, o rugido dos povos rugem como águas impetuosas, embora os povos rujam como ondas encapeladas, quando ele os repreender fugirão para longe, carregados pelo vento, como palha nas colinas, como galhos arrancados pela ventania. Ao cair da tarde, pavor repentino, antes do amanhecer já se foram. Esse é o destino dos que nos saqueiam. Essa é a parte que caberá aos que roubam. Capítulo 17, o Senhor está dando uma palavra para a região, de Damasco também.
aos homens dessa região. E a gente vai ver agora, durante os próximos capítulos, praticamente a mesma coisa, né? Etiópia vai receber uma palavra, o Egito vai receber uma palavra, novamente a Babilônia no capítulo 21, Edom, Arábia, Jerusalém, Sebna, Tiro, e a gente vai ver alguns capítulos daqui para frente falando sobre essas palavras proféticas que o Senhor está dando. E cada uma delas tem a ver com um tipo de iniquidade, um tipo de pecado que elas cometeram durante a sua existência, né, os seus moradores, e o Senhor vai sempre dando uma palavra diretiva para aquele povo. Então eles não serão julgados de qualquer forma, mas eles são julgados de acordo com as suas atitudes mesmo, né? Então tem a ver com tudo aquilo que eles realmente fizeram, e o Senhor mostra para eles o que é, por que a ira dele está vindo, né? Então ninguém será julgado pelo Senhor de forma que não haja as provas do que está sendo dito, né? Então a gente olha para a palavra e percebe isso, tá bom? Então terminamos aqui com o capítulo 17 hoje. Amanhã a gente volta então e a gente vai até o capítulo 22 com essa mesma questão, né, de profecias que estão sendo lançadas aí contra os territórios, tanto da região de Israel quanto dos seus arredores, das nações vizinhas, tá bom? Deus abençoe, ótimo início de semana para nós, né? Amanhã, terça-feira, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.